Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é orbitopatia de Graves. O que o endocrinologista precisa saber. Luciano, a orbitopatia de Graves é uma das 3 manifestações extratireoidianas da doença de Graves. Nós temos a orbitopatia, a dermopatia e a acropatia. Dessas 3, a orbitopatia é a mais frequente, disparado, e está associado com muita morbidade. A gente precisa saber reconhecer precocemente os pacientes que vão ter indicação de terapia imunossupressora e iniciar esse tratamento de forma efetiva. Então a gente vai discutir hoje alguns pontos importantes dessa manifestação extratireoidiana e ao final desse podcast o pessoal terá aprendido como classificar a orbitopatia em relação à sua gravidade, terá aprendido como tratar a forma leve da doença, que vai ser a mais comum no dia a dia de consultório, e também como tratar a forma grave, que não é a mais comum, mas é aquela na qual a gente tem que agir rápido, né? Isso, e também, assim, ficar ligado em como essa orbitopatia, a presença ou ausência dela pode interferir até no tratamento do hipertireoidismo, né? Perfeito, ótimo ponto. Vamos começar então. O que é a orbitopatia de Graves e qual é a relação que ela apresenta com a disfunção tireoidiana? Todo paciente com orbitopatia já vai se apresentar com hipertireoidismo? Exato, isso é um primeiro ponto que a gente tem que levar em conta na diferenciação, né? O hipertireoidismo, por si só, ele já tem essa hiperatividade adrenérgica e pode ter algumas manifestações oculares do hipertireoidismo em si, dessa hiperativação. Então, aquele olhar, a retração palpebral, o olhar muito vivo, um olho meio assustado, pode ser manifestação do hipertireoidismo em si, do excesso de hormônio tireoidiano, e não necessariamente da orbitopatia de Graves, né? A orbitopatia de Graves seria uma manifestação, como você colocou bem, extratireoidiana da doença. Qual é a fisiopatologia da história? É uma doença autoimune, né? Existe um anticorpo, um autoanticorpo, que é o TRAb, o autoanticorpo antirreceptor DTSH, e esse autoanticorpo pode levar a um acometimento da região retroorbitária. Ali você vai ter algumas células inflamatórias que vão estar mais expressas e que vão gerar um processo tanto de inflamação, que vai estar relacionado com a atividade da doença, quanto de exoftalmia, acometimento de partes moles, relacionado à questão de fibrose, infiltração de glicosaminoglicano, algum material ali que vai gerar as alterações em relação à gravidade, né? Então você vai ter essa questão da gravidade, vai ter essa questão da atividade, mas tudo é um processo de base inflamatória autoimune e que aí não necessariamente vai estar concomitante com o hipertireoidismo, né? Boa. A gente pode ter, na maioria das vezes, ela vai se apresentar quando o paciente tem o diagnóstico do hipertireoidismo ou depois, ao longo do acompanhamento, mas há um percentual menor que o paciente pode ter primeiro as manifestações de orbitopatia e depois o hipertireoidismo. E geralmente é uma situação que gera muita dúvida, porque o paciente vai apresentar sinais de orbitopatia, mas estará eutireoideu. Isso. É quando a gente tem que buscar positividade do TRAb, por exemplo, né? Dados na história que levantem essa suspeita de doença de Graves. Isso. E lembrar também que, como uma manifestação extratireoidiana, existe também associação com as outras manifestações extratireoidianas. Então, o paciente que tem orbitopatia de Graves, ele tem uma chance um pouco maior de ter dermopatia, de ter acropatia também. Então, ficar atento para essa... Pensando assim de modo geral, naqueles pacientes que têm hipertireoidismo, que têm doença de Graves, tem alguma condição, algum fator de risco que vai aumentar a chance dele evoluir com orbitopatia? Sim. Ou uma vez que ele tem orbitopatia de agravamento, de ter mais sinais inflamatórios? Como a gente já falou de cara, um primeiro ponto ali principal que está relacionado diretamente até a etiologia é o TRAb, né? O título do anticorpo, né? Então, o TRAb é o principal agente causador, vamos dizer assim, entre aspas, né, da história da doença de Graves, e esse TRAb também vai estar associado à manifestação da orbitopatia de Graves. Geralmente, um título muito elevado de TRAb, ele está associado
com um bóciozinho um pouco maior, o volume tireoidiano um pouco maior, porque ele é estimulatório em relação a esse desenvolvimento, esse crescimento da glândula em si, às vezes com um nível de hipertireoidismo um pouquinho mais acentuado. Então, em relação à doença tireoidiana em si, você vai ter em relação ao bócio, a gravidade, ao título do TRAB e essas outras manifestações extratireoidianas. Então, em relação à doença tireoidiana, principalmente isso, né? Alguns fatores fora a doença em si, o tabagismo é um fator muito importante. A gente sabe que o tabagismo está relacionado com atividade de doença, com gravidade de doença, com surgimento de doença no pós, né? O paciente fez hipertireoidismo e é tabagista, tem um título de TRAB residual elevado, tem um risco aumentado de fazer isso. E as modalidades de tratamento relacionadas à doença de Graves, né? Ao hipertireoidismo. Então, a gente sabe que o metimazol, o tapazol, que é o tratamento medicamentoso, pode, ao longo do tempo, levar a uma redução do TRAB. A questão do tapazol ter um papel imunomodulador ainda é bem questionável, embora alguns autores sugiram esse papel, né, da imunomodulação do tapazol, ou puramente por você ter um maior controle ali do processo do hipertireoidismo, aquilo ali por si só iria levar a uma gradual redução dessa atividade, né? Outro ponto importante em relação ao tratamento é o radiodo. O radiodo é uma modalidade muito utilizada no tratamento da doença de Graves. Nos Estados Unidos é uma modalidade quase que de escolha, o pessoal prefere porque é um tratamento definitivo, vamos dizer assim. Mas o radiodo vai levar a um processo de tireoidite, é uma tireoidite actínica. Você está dando uma droga, né, que tem um efeito de emissão nuclear e que ela vai levar a uma destruição tecidual. Nessa destruição tecidual pode ocorrer uma liberação maior de antígeno, uma elevação do título do TRAB e pode ocorrer a orbitopatia de Graves. Então tem aquela situação de você avaliar fatores de risco, avaliar corticoide profilático e até se você tiver uma doença grave em atividade, não fazer o radiodo de jeito nenhum. A cirurgia, por outro lado, como existe uma retirada controlada da glândula, pode levar a uma redução muito rápida do antígeno e levar a uma queda dos níveis de TRAB. Então, um paciente, talvez que tivesse uma orbitopatia muito importante, a cirurgia poderia ser um tratamento de escolha nesse cenário, embora não tenha esse direcionamento formal, né? A gente reforça, pode ajudar na melhora, mas não é uma coisa que seja determinante. Excelente. É importantíssimo lembrar também, Luciano, que do mesmo modo que a gente vai tratar o paciente e evitar que ele permaneça em hipertireoidismo, porque isso pode agravar a ortopatia, nós também devemos evitar e tratar prontamente o hipotireoidismo, isso. Porque num quadro de descompensação, tanto para hiper quanto para hipo, pode haver essa piora dos sinais inflamatórios. A gente lembra que esse receptor de TSH que está ali no fibroblasto, ele é ativado pelo TRAB e ele é ativado pelo TSH. Exatamente. Então, numa situação de hipotireoidismo na qual o TSH sobe, ele vai ativar esse receptor e causar mais proliferação, mais produção de matriz extracelular naquela região retroorbitária. E aí caberia para os dois cenários, né? Tanto para um paciente, por exemplo, que está tratando o hipertireoidismo e está com dose excessiva de metimazol e de repente passou da linha, o TSH subiu. Então você vai juntar o TRAB e o TSH estimulando a célula inflamatória. Isso serve para um paciente que tem ali algum grau de orbitopatia e entrou em remissão do hipertireoidismo, às vezes até evoluiu para o hipotireoidismo, e aí você também não pode deixar ele em hipotireoidismo porque a célula inflamatória já se instalou na região retroorbitária, então também não cabe, e também para o paciente que vai ser submetido à cirurgia, o mesmo cenário, você não pode deixar o TSH elevado porque ele vai atuar no mesmo receptor, o TRAB e o TSH funcionam no mesmo lugar, né? Boa. Luciano, sendo bem acadêmico agora, esse paciente que chega com ortopatia de Graves, quais são as principais queixas que ele vai trazer, os sintomas, e o que eu vou observar, quais são os sinais que eu vou observar ao exame físico desse camarada? Primeiro assim, a gente vai ter algumas manifestações que estão relacionadas à doença, à atividade de doença, um processo inflamatório, uma queixa de ardor, às vezes até mistura com um pouquinho com conjuntivite, né, sensação de diarreia, porque a córnea vai ficar um pouco mais exposta, isso vai dar ressecamento ocular, vai dar irritação ocular. Fotofobia. Pode ter alteração de adaptação à luz, sensação de corpo estranho, aquela história de sempre.
pode ter uma inflamação um pouquinho mais grave, você ter dor, a movimentação ocular, ter dor no olho, pode chegar ao extremo de você ter alteração de acuidade visual mesmo, porque Sim. pela mudança da posição do globo ocular, né, você pode ter esticar, vamos dizer assim, sendo mais simplório, o nervo óptico e você ter algum grau de perda visual. Pode ter acometimento de outros pares cranianos de nervo oculomotor e ter desvio de olhar conjugado e acabar ficando com diplopia ou algum outro tipo de alteração, né? A gente teve uma paciente recentemente que tinha olhado desviado para baixo, a gente até colocou lá no Instagram, que é uma manifestação bem atípica e que aí indicaria um tratamento um pouquinho mais intensivo. O mais comum é esse quadro de irritação, né, de desconforto ocular, muito mais do que esses quadros mais intensos, né? E ao exame físico, sinais inflamatórios, né? Hiperemia conjuntival, hiperemia da região da conjuntiva palpebral, edema palpebral, edema conjuntival, edema de carúncula. Alguns pacientes podem relatar também um quadro de diplopia, que geralmente são manifestações mais graves, principalmente quando é uma diplopia constante, como a gente vai discutir melhor daqui a pouco em classificação de gravidade. E tem aquela manifestação de lagoftalmo, né? O paciente tem um quadro de proptose tão importante que ele não consegue ocluir completamente as pálpebras e tem exposição corneana no período noturno, acaba aumentando o risco de ulceração porque essa córnea fica exposta. E aí, no tratamento, teria que usar algum produtozinho que ficasse ali a noite toda. Certo. A definição, se a ortopatia está ativa ou não, ela é fundamental para a gente programar o tratamento desse paciente, né? Isso. O paciente que está já em fase de fibrose, ele vai ter uma intervenção terapêutica bem diferente daquele paciente que está em fase ativa, né? O paciente que está em fase ativa, fase quente, eu ainda posso intervir, evitar a progressão dessa doença e reduzir o grau de complicações que ele terá na fase de fibrose. Então, como é que eu vou avaliar a atividade da ortopatia de Graves? Aí assim, vai ter essas duas ideias que a gente tem que estar em paralelo na cabeça, né? Não dá também para separar completamente, mas tem que estar de olho em um tipo de classificação, outro tipo de classificação, né? Então, existe uma classificação que é o CAIS, é o Clinical Activity Score, é um score de atividade de doença, né? Então, essa atividade é relacionada à inflamação. Então, você vai ter 3 características principais, que é a história de dor, de eritema e edema. Então, são os 3 critérios que a gente leva em consideração. Então, essa pontuação vai de 0, né, se não tiver nada, até 7, somando tudo, e a partir de 3 pontos, a gente teria uma doença em atividade. E dentro dessa atividade, o score não aborda isso, mas obviamente que quanto maior for a pontuação, pior está a situação, né? Então, quais seriam essas 3 manifestações? Dor. A dor pode ser 2 pontos, uma dor espontânea ou uma dor à movimentação. Aí a gente vai ter o eritema, que é a vermelhidão. A vermelhidão pode ser da pálpebra e da conjuntiva. E o edema, que acaba tendo 3 pontos, que é o edema de pálpebra, de conjuntiva ou de carúncula, que é essa carnezinha, essa carnosidade que a gente tem aqui na porção medial do olho, né? Que já é vermelhinha, por isso que não tem a vermelhidão da carúncula, né? A carúncula só pontua no edema, não pontua no eritema, porque já é eritematosa por vida, né? Então, se você, desses 7 critérios, você tiver 3, é um ponto para cada critério. Então, 3 critérios, 3 letrinhas, 3 pontinhos, a doença está em atividade e aí você classifica como ativa. Perfeito. E a partir daí, a doença ativa, a gente vai então fazer a segunda avaliação, que é a avaliação de gravidade. Isso. É bom que isso fique bem diferente, né? Um paciente pode ter uma doença que preenche aí vários critérios do CAIS, seja classificada como ativa, e pode não ser uma doença grave, pode não ter indicação de fazer terapia com corticoide. Vamos entender a importância da classificação de gravidade. Ela vai nos dizer se esse paciente tem uma condição, uma ortopatia que tem impacto significativo na sua qualidade de vida, que traz uma morbidade tão importante a ponto de justificar a terapia imunossupressora e os riscos que são associados a essa terapia ou até mesmo intervenção cirúrgica. Perfeito. Assim, a gente, classicamente, se você for olhar as classificações, você vê assim, os critérios da classificação de gravidade diferentes dos critérios de atividade, e a gente sempre bota isso didaticamente nessa separação. Mas na prática é muito difícil você pegar uma oftalmopatia ativa, pontuando 4, 5 pontos no CAIS e dizer que é leve demais, né? Então, assim,
O leve é aquela situação onde você realmente não tem ali nenhum sinal de gravidade, a exoftalmia é leve, não tem nada, e você pontuou no CAIS e deu 3 pontos, né? Então é uma coisa ali bem no limite para ter essa associação. Porque quando for moderada ou grave, o tratamento vai ser muito parecido, né, em relação a essa questão de moderada grave. A classificação de gravidade era um pouquinho mais complicada do que a classificação de atividade, né? Existe mais de uma classificação de gravidade. Tem a classificação, né, que a ATA coloca, tem a classificação da europeia que coloca, e elas, em geral, precisam de alguns instrumentos, precisa da história do exoftalmômetro, de você medir a exoftalmia, medir a proptose. Então, assim, em geral, o endocrinologista ele não está muito habituado com esses instrumentos para classificar em relação à gravidade, e eu acho que aí cabe, obviamente, se você tem uma manifestação ocular, você partir da parceria com o oftalmologista, pedir para ele fazer essa avaliação em relação a isso. Tem alguns pontinhos próprios, que é aquela história, principalmente, por exemplo, uma diplopia, como a gente colocou, né? Se tiver diplopia intermitente ou permanente ou fixa, ela indica gravidade, principalmente a fixa, ela indica uma gravidade mais importante. E se você tiver alguma redução de acuidade visual, então o paciente disser para você, olha, eu estava enxergando bem, agora estou começando a piorar da visão, são critérios aí bem assim presentes, bem marcantes em relação à gravidade. Boa. E aí você marcando essas 2 situações, você vai puxar muito para ser uma doença mais grave. E se você vê uma pontuação muito alta no score de atividade, você também vai meio que tratar como doença grave. Então, assim, na prática, mesmo que você ainda não tenha o laudo do oftalmologista, você já vai ali, de certa forma, dizer, olha, provavelmente essa sua doença vai precisar de um tratamento com imunossupressor, que aí precisa de organizar o paciente para ele conseguir fazer isso, né? Porque o tratamento demanda ali algum cuidado, às vezes até um ambiente propício para você fazer a administração da medicação. Na classificação do Grupo Europeu para estudo da ortopatia de Graves, o famoso EUGOGO, né, ele traz como uma ortopatia leve, aquela que o paciente tem uma retração palpebral menor que 2 milímetros, a proptose, quando utiliza exoftalmômetro, menor que 3 milímetros para etnia e gênero, um comprometimento leve de partes moles, né? Uma exposição de córnea que melhora com lubrificante, sem trazer maiores transtornos. E a diplopia, nesses pacientes, é uma diplopia intermitente. O paciente geralmente apresenta quando ele está cansado ou então logo que abre os olhos ao acordar. A diplopia intermitente classifica como leve. A moderada grave já é uma diplopia ou inconstante, quando olha em determinadas direções, ou uma diplopia constante, que é aquele olhar fixo ou então durante a leitura. Esse paciente tem comprometimento mais grave de partes moles, tem uma proptose mais importante, tem exoftalmia mais importante, o que já justifica a terapia imunossupressora. E aí teria ainda uma terceira, que é o que eles chamam de muito grave ou com ameaça de perda de visão, que é basicamente 2 coisas. Lesão do nervo óptico ou lesão da córnea, seria uma ulceração corneana, quando você tem que agir imediatamente. Você vê que, de novo, a mesma história, né? Assim, a classificação da ATA é um pouquinho diferente em relação a critério, mas você vai, né, colocar os critérios ali meio na prática, sim, fica no limite da coisa. Vamos lá, então. Vamos tratar esse paciente. Bora lá. Certo. Quadro leve. Paciente com ortopatia de Graves, ativa, gravidade leve. Como é que eu vou manejar esse paciente? A gente já existem umas recomendações gerais, e essas recomendações gerais meio que se aplicam para o tratamento da leve, né? Então, assim, parar de fumar, né? Tem a história de cessar o tabagismo, ele bota em todas as situações. E medidas locais, lubrificante, óculos escuro, o colírio pode ser só o colírio simples, se em alguns casos um pouquinho mais importantes, você pode precisar de alguma coisa em relação à pomada, em relação a alguma coisa de aplicação gel local, né? Gel ou pomada para você deixar, principalmente no período noturno, que aí vai demorar um pouquinho mais de tempo, você não vai poder ficar pingando o colírio ali de 2 horas, 3 horas, com o paciente dormindo, vai mexer muito com a qualidade dele, tá? Tem a história, o europeu, novamente, tem aquela polêmica do selênio, né? Que aí existe um estudo italiano, foi capitaneado pelo Bartalena, que é um dos presidentes dessa comissão do EUGOGO, né, da europeia, e ele viu uma melhora usando o selênio. Agora é uma região italiana onde teria uma deficiência de selênio. A gente tem estudos mostrando que no Brasil não tem essa deficiência de selênio.
A dose empregada lá foi equivalente a 3 castanhas do Pará, ele tem aqui, né? Então, assim... 100 microgramas de 12 em 12 horas. Né? Aqui no Brasil a gente já tem alguns estudos mostrando que não teria esse benefício, e esse mesmo estudo foi replicado em outras regiões e não teve o benefício que foi encontrado nesse estudo italiano. Então, esse selênio aí tá meio... E quando indicado é por um tempo curto também, 6 meses. Você fazer e ver se tem uma... Inclusive, é um papel, talvez, imunomodulador da história, né? A gente lembra que o TPO, a tiroperoxidase e as enzimas são selenoproteases, né? Então, assim, usa o selênio como uma estruturação da enzima. Então, você dando selênio, levando a uma suficiência de selênio, você diminuiria essa autoimunidade em relação à tireoide, né? Tanto para o TPO como para o TRAB. Então, mas aí é uma coisa... Boa. Em estudos, vamos ver. Então, medidas gerais que vale para todos, pensando na LEB especificamente, essa consideração a respeito do selênio em áreas deficientes. Lembrar também da elevação de cabeceira de cama, né, Luciano? Por causa da história do edema, né, do chasse. Como a gente tem edema, né, essa matriz extracelular que os fibroblastos produzem na região retroorbitária, elas retêm líquido. E aí, se você eleva a cabeceira, você pode diminuir um pouquinho dessa retenção, desse edema. Ok, saindo agora da leve para a forma moderada a grave, que eu acho que é super importante porque aí a gente consegue mudar realmente o prognóstico desse paciente. Como tratar a ortopatia de Graves moderada a grave? A moderada a grave, de novo, entre todas essas recomendações que a gente já fez, e aí a gente joga muito para a história da atividade, né? Então, geralmente, essa moderada a grave vai estar ativa, muito pouco frequente você não ter essa atividade. Tanto que, por exemplo, para quem está fazendo prova, já caiu uma vez que eles botaram grave e nem falaram nada ativa, o pessoal reclamou, mas assim, geralmente você vai tratar como ativa, e aí a gente indica pulsoterapia com metilprednisolona. É o padrão e muda um pouquinho a conduta em relação à ATA e à europeia, em relação à dose, em relação a social não micofenolato e por aí vai, né? Mas o que a gente está mais acostumado, que é aquele guideline da ATA, é você fazer a metilprednisolona na dose de 500 miligramas, que você pode fazer ali 6 semanas até um período longo ali dessa dose mais alta de 500, depois seguir com mais 6, 8 semanas de uma dose mais baixa de 250 miligramas semana, né? Existe estudo comparativo mostrando que a dose da metilprednisolona fazer parenteral é mais efetiva, bem mais efetiva do que a dose oral de corticoide, né, prednisona ou prednisolona. Então essa aí é uma diferença bem evidente e bem clara, que se você vai tratar oftalmopatia de Graves, você deve fazer com corticoide parenteral, não com corticoide oral. O corticoide oral vai ficar para aquela história da profilaxia, né, não para a história do tratamento. Aí tem aquela diferença, né? A europeia, ela advoga uma dose, em vez de fazer 500, ela botou 750, e se você for usar 500, que usasse 500 de metil mais o micofenolato. Tem um estudo europeu mostrando que 500 de metil mais micofenolato é melhor do que 500 de metil sem micofenolato. Mas é um estudo também que não se replicou em outras situações, e que quando comparou com dose mais elevada, o 750 foi a mesmo nível de equivalência, né? Micofenolato aí não tem tão disponível no sistema de saúde aqui no Brasil, né? Então, assim, fica ali um pouco limitado. Isso foi recomendado em 2021, mas percebi que aqui nos serviços, pelo menos brasileiros, não pegou tanto, né? Não pegou, não. É só para o pessoal que está ouvindo a gente ficar mais claro, que existe uma recomendação da American Thyroid Association, foi em 2016, e a recomendação da europeia foi 2021, então se foi a recomendação mais recente, mas a gente não tem grandes estudos assim, prospectivos que realmente compararam uma nova intervenção nessa população. Então fica ali meio, escolha o que você acha mais interessante de acompanhar e faça o tratamento conforme você está assim, habituado a fazer. Né? Em 2022 saiu aquela declaração de consenso. Não chegou a ser um guideline propriamente dito, né, da Associação Europeia com a Associação Americana, ETA e ATA, de tireoide, falando também sobre o teprotumumab. Para esses pacientes com formas moderada a grave, eles recomendam o teprotumumab em substituição ao corticoide venoso naqueles pacientes que têm uma diplopia associada. Paciente com ortopatia moderada a grave com diplopia. Mais uma vez, não é um tratamento disponível aqui no Brasil. Não, veja, aí assim, a gente vai bater muito na questão
do compliance, né? Vamos dizer assim. O teprotumumab é um anticorpo monoclonal, né? Anti o receptor de IGF-1, então anti a expressão do fator de crescimento retroorbitário, e que nos estudos do teprotumumab ele conseguiu reduzir proptose, né? Que é uma coisa que a gente não consegue só no estudo de glicocorticoide, né? A não ser que você pegasse uma fase muito inflamada, você até consegue, mas como não era um critério de entrada nos estudos de pulsoterapia, então você não vai ter essa resposta assim tão evidente. Se você pegar um paciente com atividade inflamatória muito grande, você consegue reduzir proptose com corticoide, né? Assim, ninguém vai falar, ser bobo aqui e dizer, não, o corticoide não reduz de jeito nenhum. Tem paciente que reduz. Mas o teprotumumab, no estudo dele, a rigor, se a gente for pegar o estudo científico, à luz da evidência científica que a gente tem, é que teprotumumab consegue essa redução e corticoide não, né? Então, assim, evidência é isso. Qual é o problema do teprotumumab? É uma droga muito cara, mas muito, muito cara, né? E a intervenção cirúrgica, ela, desde que bem feita, a descompressão orbitária, ela reduziria a proptose também. Então, acaba sendo muito mais acessível você fazer a intervenção cirúrgica do que fazer o teprotumumab. E a gente não tem um estudo assim de follow-up de muito longo prazo, de você ver como é que o teprotumumab vai se comportar lá na frente, né? Se você vai usar e vai voltar, se vai voltar, vai usar e vai manter, se precisou de cirurgia depois. Então, aí é uma coisa que ainda está no meio do caminho. Mas se é uma droga, tem essa possibilidade, e a recomendação conjunta é nesse cenário de dizer, se sua opção é pelo tratamento medicamentoso, você vai tentar primeiro a pulso, se não responder a pulso, a primeira linha pós-pulso, pós usar isso, seria o teprotumumab, principalmente se você tiver alguma evidência ali de acometimento do nervo, né, pela questão da proptose exagerada. Boa. Para finalizar, vamos falar sobre aqueles casos de ortopatia na qual o paciente tem uma ameaça iminente de perda visual. Seria a ortopatia classificada como muito grave. Aqui a gente tem novamente indicação de pulsoterapia, mas agora uma pulsoterapia feita com uma dose maior. Mais intensiva, isso, né? Um período de tempo mais curto. 1 grama em dias alternados ou 3 dias consecutivos. Isso. Se houver alguma melhora, repete após 1 semana. Se o paciente responde, depois mantém 500 miligramas por semana, respeitando um máximo de 8 gramas no tratamento como um todo. Uhum. E se esse paciente não responder? Fiz lá, Luciano, 3 dias consecutivos, internei o paciente, 1 grama por dia de metilprednisolona, o paciente não teve melhora. O que é que eu faço? Cirurgia. Aí, inclusive, lembrar aí o pessoal de novo que o nível de evidência disso é muito opinião especialista misturada aí na história, tá certo? Principalmente nesse paciente que não é responsivo, né? Então, assim, você faz essas terapias de segunda linha, se você depois vai fazer uma dose de 8 gramas, às vezes esses 8 gramas é 8 gramas por ciclo, né? Então, checar se o paciente faz hepatotoxicidade quando estiver fazendo, antes de fazer corticoide, lembrar de tratar a parasitose, lembrar toda aquela avaliação que você tem que fazer antes de começar esse corticoide em dose alta, lembrar que pode ter sintoma psicótico por causa do excesso de corticoide. Então, esse manejo dessa dose excessiva não é tão simples assim para você dizer, sair passando isso aí em qualquer canto, né? Então, assim, aqui, pelo menos, o protocolo da gente é sempre fazer essas doses no ambiente hospitalar. A gente sempre, nem que seja só para fazer a dose, que é uma observação ali algumas horinhas, mas o paciente precisa ter acesso ao médico, porque qualquer efeito adverso, qualquer situação, ele precisa voltar. E lembrar que as doses de segmento da pulsoterapia são semanais, então ele tem que ter acesso ao sistema toda semana para poder fazer essa nova avaliação e essa nova dose, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado nisso. Perfeito, Luciano. Você tocou num ponto super importante, que é o cuidado, né, com a segurança desse paciente. O Iogogo recomenda que a gente cheque sorologias para hepatites, função hepática, se esse paciente ele tem alguma condição cardiovascular de alto risco, alguma condição psiquiátrica descompensada, porque dependendo, isso pode ser até uma contraindicação, pelo menos temporária, para a pulsoterapia, até que você compense a doença de base. Coisa, né? Perfeito. Esses são então os principais pontos que o endocrinologista tem que saber sobre ortopatia de Graves. Se você gostou desse podcast, compartilha com o seu amigo, deixe o seu comentário e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima!